E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaula? Então, trabalhamos com os conceitos desenvolvidos antes de sairmos diante dessas férias forçadas, né, por assim dizer. E aí nós trabalhamos com potência e com consumo de energia elétrica. Agora, o que nós faremos? Vamos começar por corrente elétrica e seguir uma sequência, tá? Eu já tinha pedido alguma coisa para vocês de corrente elétrica antes da gente sair de férias efetivamente. Mas vamos fazer o seguinte: vamos começar de novo, né, com uma revisão. E aí dúvidas vão surgir e vocês vão tirando no chat ou outros meios de comunicação que nós tivermos, ok? Então vamos lá. O que a gente vai falar? Corrente elétrica. E se você pensar o que é corrente elétrica, né? Então, a gente levou alguns aparelhos para vocês lá nas práticas experimentais. Nós vimos lá que tinha vários aparelhos, né? Lâmpadas, baterias, furadeiras, entre outros. O que acontece quando você liga esses aparelhos na rede elétrica? Bom, você vai ligar lá no seu 110 ou 220, fechando o circuito, vai circular uma corrente elétrica nesse aparelho. E aí, circulando uma corrente elétrica nesse aparelho, o que vai acontecer? Ele vai funcionar, tá certo? Então, a corrente elétrica a gente pode pensar como um fluxo de elétrons num condutor, em especial num condutor metálico, ok? Mas vamos lá. Corrente elétrica, terceiro A e B. É um conceito básico, então. Você já viu, né, gente? Teoria atômica. O que a gente tem? Núcleo. E no núcleo que a gente tem? Próton e nêutron. Lá fora a gente tem a eletrosfera. Por que isso é importante? Porque quando a gente for pensar na eletricidade, a gente vai pensar nos elétrons, que são os portadores de carga. Portanto, eles estão onde? Na eletrosfera. Então a gente não vai mexer no núcleo do átomo, mas sim na eletrosfera. Lembrando algumas coisas, né? Próton está lá, positivo, nêutron, carga neutra, e o elétron é o negativo, que está na eletrosfera. E esse elétron vai ser importante para nós, tanto na eletrodinâmica, na eletrostática e também no eletromagnetismo. Tá bom? Mas vamos lá. O que é uma corrente elétrica, então? Então a gente pode pensar como um fluxo de partículas carregadas, no caso os nossos elétrons, em um condutor metálico. Vamos olhar aqui, por exemplo. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o que a gente chama de secção, que é o corte de um condutor. E aqui eu tenho minhas partículas lá, no caso o elétron, circulando no condutor metálico. Se esse condutor tem uma espessura maior, ou se ele tem uma espessura menor, não tem problema. E isso vai caracterizar depois a questão da intensidade da corrente elétrica que circula nesse condutor. Mas basicamente, essas partículas que estão circulando dentro desse condutor são os nossos elétrons, as cargas, os portadores de carga. Então a corrente elétrica é o movimento ordenado dessas cargas elementares. Então a gente tem isso também acontecendo em vários equipamentos, tá certo? Mas a gente pode entender isso mais facilmente, na maioria dos casos, né, em um condutor, apesar de ter outros meios. Mas vamos nos ater ao condutor elétrico, que no caso é um metal. Vamos lá. Aí, então o que a gente tem? Por exemplo, a gente tem uma pilha, tem um fio metálico e uma lâmpada. Então essas bolinhas, vamos imaginar essas bolinhas como sendo a corrente elétrica que circula aqui, tá bom? Ela é uma velocidade bem baixa, tem alguns detalhezinhos nessa história, mas enfim, a grosso modo vamos entender isso, que é o movimento ordenado desses portadores de carga no condutor metálico, que faz, por acaso, essa lâmpada acender. Então, o movimento de cargas no condutor metálico é o que a gente chama de corrente elétrica no condutor. O movimento dos portadores de cargas elétricas. Lembrando que todo material, né, um condutor metálico, ele tem os elétrons livres já, né? Mas o que acontece? Se você não ordená-los, isso não acontece. Como que eu vou ordenar?
a partir, por exemplo, de uma fonte de tensão. O que é uma fonte de tensão? São os volts. Com isso, você obriga a que essa corrente circule. Então já existem eles lá. Mas quando você obriga a que eles sigam um caminho, aí a gente vai ter o que a gente chama de corrente elétrica. Tá bom? É o que está dizendo aqui. Ok? Muito bem. E o que seria então a intensidade da corrente elétrica? Como eu calculo essa corrente elétrica? Então vamos olhar aqui. Ó. O que a gente tem? Tá vendo que a gente tem dois sentidos, né? Olha lá, do A para o B ou do B para o A. O que acontece é o seguinte, gente. Tanto faz quando a gente efetua os nossos cálculos. É que isso aqui é só para esclarecer. Os elétrons são cargas negativas, então eles vão sair do negativo para o positivo. Só que nós usamos alguma coisa que chama sentido convencional, que é do positivo para o negativo. Por que acontecia isso? Porque antigamente, quando esse estudo foi feito, eles desconheciam a carga do elétron. Não sabia se era positivo ou não sabia se era negativo. Então eles admitiram um sentido que chama sentido convencional. Então eles admitiram esse sentido. Mas o que isso muda no meu cálculo? Absolutamente nada. Então vai continuar valendo da mesma forma. Então se você ligar um condutor em um gerador, vai circular corrente elétrica por ele. E lembrando que a nossa corrente tem a ver muito e diretamente com os nossos elétrons. Vamos lá? Então, como é que a gente define essa intensidade da corrente elétrica? Carga sobre tempo. Que carga? Os portadores. Quem são os portadores? São os elétrons. Então, essa carga nossa aqui pelo tempo é a corrente elétrica. Por que faz I, ou coloca I? Porque é intensidade de corrente elétrica. Então, vamos especificar alguma coisa. Ó. Q é em coulombs. Esse Q aqui é coulomb. E o delta T em segundos. Então, quando você divide coulomb por segundo dá ampere, que é isso aqui, ó. Ampere é coulomb por segundo. Então, o famoso ampere que você tem na sua casa. Ah, disjuntor meu lá tem não sei quantos amperes. É isso mesmo. Então, disjuntor seu suporta até não sei quantos amperes. Então, o ampere é o quanto de carga passa no condutor por segundo. Isso acontece mesmo. Tá bom? Essa carga elétrica, essa carga a gente também pode calcular ela. Então a carga elétrica, ó, QNE. O que é isso? N é o número de portadores. Quem são os portadores? São os elétrons. E E a gente chama de carga fundamental. A carga fundamental você não precisa decorar. A carga fundamental é dada em praticamente todos os exercícios. É a carga do elétron, que foi obtida a partir do experimento que chama experimento de Millikan. Mas essa carga vale quanto? É um valor muito baixo, gente. 1,6 vezes 10 a menos 19. É 0,00. Oh, louco, já até cansei. Então, é isso mesmo. Expoente negativo. Então, é muito pequena essa carga. É a carga de um elétron. Como é que eu faço para achar carga total? Pego esse 1 elétron e multiplico por quantos elétrons tem lá. Então, é N vezes E. Então, a gente tem, para relembrar, ó, corrente, carga, tempo. E a gente tem QNE. Então são as duas fórmulas que a gente vai trabalhar. Vamos um exemplo. A maior parte da luz emitida por descargas atmosféricas é devida ao encontro de cargas negativas descendentes com cargas positivas ascendentes do raio de retorno. Tá? Isso a gente vai trabalhar um pouquinho melhor na eletrostática. Supondo que durante um raio desse tipo, uma corrente eletrônica ou elétrica de 30 kA, o que é quilo, gente? Quilo do quilograma, vale 1000. Transfere uma nuvem para a Terra uma carga de 15 coulombs, a duração desse raio em milissegundos é de quanto? Milissegundos, gente. 1000 é 10 a menos 3 segundos. Então é muito rápido. Mas vamos ver como é que fica? Olha lá. O que a gente tem do enunciado? 30 kA, que 15 coulombs. De onde eu tirei isso? Porque isso aqui, ó, ampere, então é o I. Isso aqui é coulomb, então é o Q. Então você tem que ir pela unidade para você saber quem é quem na história. Então você coloca lá. Eu tenho I, tenho Q. O que eu quero achar? O delta T. Vamos lá. I, Q, delta T. Como eu quero achar o delta T? Ó, lembra? O delta T sobe e o I desce. Troca de lugar. Vamos lá. 30 vezes 10 a terceira é o Q? É o I.
Por que é 10 a terceira? Porque quiloampere. Quilo é 10 a terceira. E quanto é a carga? 15. O que eu quero achar? ΔT. Então o que eu vou fazer? O ΔT vai subir e esse número vai descer. É só trocar de lugar. Vamos lá. ΔT 15 dividido por 30 vezes 10 a terceira. Ó, 15 dividido por 30 dá 0,5. E esse cara sobe. Sobe com o expoente trocado, hein? Lembra da potência, hein? Sobe com o expoente trocado. Então, como vai ficar? 0,5 vezes 10 a menos 3. Estou fazendo essa conta, 0,5 vezes 10 a menos 3. E o que é 10 a menos 3? 10 a menos 3 é 1 milissegundos. 1 milissegundo é 10 a menos 3. Então, no lugar do 10 a menos 3, eu coloco milissegundos. Então, quanto tempo vai dar? Meio milissegundo. Então, aconselho você a refazer esses cálculos aqui, né? Pega o exercício, vai olhando, vai assistindo o vídeo e vai refazendo os cálculos, tá bom? Para você treinar. Tem que treinar. Muito bem. Vamos a mais um. Pela secção é corte de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica atravessam 4 vezes 10 a 18 elétrons em 20 segundos. A intensidade da corrente elétrica em ampere que se estabelece no condutor corresponde a quanto? O que a gente tem que fazer? A primeira coisa é identificar. Então vamos lá. O que é 4 vezes 10 a 18 elétrons? É o N. O que é 20 segundos? É o tempo. Então vamos olhar. QNE. Por quê? Porque eu tenho os elétrons, tenho o tempo. Ah, mas cadê o tempo aqui então? Não apareceu, né? O que será que eu vou ter que fazer? Então, você lembra quanto que era a carga fundamental? Tal. Lá, quando eu falei para você. É 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, essa carga é fixa, não muda. Então, eu vou colocar o valor dela para poder calcular o Q primeiro. Entendeu? Para depois achar a corrente. Então, vamos lá. Ó. Q, 4 vezes 10 a 18. O E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Da onde eu tirei o E? Lá do início, ele é fixo. Agora, vou multiplicar. Ó. 4 vezes 1,6, tá certo? Esse vezes esse igual a gente já fez em aula, hein, gente? Ó, fizemos isso em aula. 4 vezes 1,6, 6,4. 10 a 18 com 10 a menos 19, 10 a menos 1. Mantém a base, somos expoentes. Achei a carga. Então, refaça isso e teste. Você tem que refazer para aprender. Ok, achei a carga. Continuando. Como que eu vou fazer para achar a corrente agora? Bom, corrente é carga sobre tempo. É a segunda fórmula que eu vou fazer para vocês. Qual é a carga? Acabei de achar. Qual é o tempo? 20 segundos. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Dividir, né? 6,4 vezes 10 a menos 1 dividido por 20. O que dá para fazer? O que dá para fazer é o seguinte, ó. Se você dividir o 6,4 por 20, vai dar um número 0, alguma coisa. Então o que eu posso fazer? Eu posso emprestar um expoente aqui e aumentar esse número. Aí vai ficar 64. Aí vai ficar 10 a menos 2. O que eu faço? 64 dividido por 20 dá 3,2. E 10 a menos 2, 10 a menos 2. Então, esse aqui é o argumento matemático. Posso dividir direto? Pode. Vai dar 0,32 vezes 10 a menos 1. Mas 0,32 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa aqui, 3,2 vezes 10 a menos 2. Então, você pode dividir aqui sem problema nenhum. É aquelas regrinhas de potência que a gente pode usar para facilitar a nossa vida. Fez a conta, achou a corrente elétrica. Tá vendo? Isso que a gente chama de notação científica. E é geralmente essa resposta que eles vão dar. 3,2 vezes 10 a menos 2 ampere. Essa é a corrente elétrica. Então, o que cai bastante aqui? Potência, né? Tá vendo? Você tem que saber fazer potência. Tem que saber fazer os cálculos. Mas tem que saber usar a potência. E também as continhas, as simplificações que são muito necessárias. Isso é questão de treino, não tem jeito. Isso nos dá a resposta B de dado. Muito bem. Então, conselho. Faça os exercícios. Assista a videoaula. Pegue a lista para fazer. Refaça e tire as dúvidas. Alguma coisa que ainda fique, vá no plantão que a gente está chamando de chat ao vivo. Lá no Facebook a gente troca uma ideia. Aí anote suas dúvidas
depois respondo, ou respondo lá mesmo, de acordo com o que você perguntar. Então, muito cuidado com aquilo que você vai fazer diante dos cálculos que você está desenvolvendo. Ok? Muito boa semana para vocês, bons estudos e a gente se vê. Tchau, tchau.